Alô. E eu quero chamar aqui a esposa do nosso pastor, a Bianca Valandro. E vocês já devem ter visto ali fora as camisetas que nós estamos lançando hoje. E tinha um sapatinho ali do lado. Eu quero que todos vocês depois tirem fotos ali, coloquem no Face, no Instagram. Mas nós duas hoje nós vamos vestir a camisa. Amém? Vamos vestir a camisa? Precisa ligar, né? A Bianca, ela não é só a esposa do pastor, ela também é uma mulher de atitude, como todas nós aqui. Mas eu chamei porque ela é a esposa do pastor também. E o nosso pastor tem dado todo o apoio para que esse ministério avance. Não que ele não estivesse avançando, não. É só para que nós estejamos num novo tempo. Mas eu quero contar com todas as mulheres da nossa igreja. E por isso, nós vamos lançar aqui, pode passar o PowerPoint ali para a gente, do cronograma que nós preparamos para vocês esse ano. E como eu não sei decor, para não esquecer nada, creio que vai colocar. Vamos lá. Tudo ao vivo. Ao vivo é mais difícil. Não esqueci. Bom, eu vou falar o primeiro. O primeiro evento que nós vamos ter, que vai ser muito legal, é já em março, que é o Dia Internacional da Mulher, né? É claro que nós falamos mulheres de atitude, mas todo homem é bem-vindo, tá? Se tem muitos homens aqui, faz um tchauzinho os homens aqui, ó. Vários, vocês são muito bem-vindos. Então, nesse primeiro evento que nós vamos fazer, nós também temos umas surpresas. As primeiras mulheres que chegarem vão ganhar, que nem hoje já tem muito mais mulheres aqui do que as que ganharam etiqueta, né? Infelizmente, algumas vão, mas não tem problema nenhum. Vocês vão ganhar uma pulseirinha muito bonitinha e depois, quem não conseguiu dessa vez, nós vamos disponibilizar ali e, quem sabe, uma outra vez a gente faz um outro evento e vocês vão ganhar. Conseguiu aí, não? Bom. E na primeira quarta-feira de fevereiro, nós vamos ter o pastor Josué continuando a falar sobre mulheres da Bíblia. Na segunda quarta-feira, nós teremos a irmã Edmeia Williams. Essa mulher vai vir todo mês. Posso ouvir um glória a Deus? E podem aplaudir porque ela, quem não conhece vai conhecê-la, é uma mulher que vai trazer uma palavra sempre muito profunda para os nossos corações. E depois, as outras programações, a gente vai colocando para vocês. E eu não sei decorar as outras. E agora? Dia 7 de abril, marquem na sua agenda, 7 de abril será o nosso primeiro chá. É uma quinta-feira, vai ser lá no Rio Mar, tá? Nós estamos planejando por umas 300 mulheres. E depois eu confirmo quem vai pregar e quem vai cantar com a gente lá, tá bom? Para depois, no final, né? Então, tá bom. Então, não dá? Deixa para o final, ok. Então, obrigado. Obrigado. Bem, então vamos ao que todas vocês estão aqui, que eu sei que é para ouvir Deus falar ao coração de vocês. Amém? Então, o que Deus colocou no meu coração, e já há alguns dias eu tenho estudado sobre isso, faz assim com o dedinho. Ele acredita em mim. Você crê nisso? Ele acredita em mim.
Isso eu estou falando gênero humano, porque nós temos homens aqui. Mas muito mais hoje eu vou dar o enfoque das mulheres. Por quê? Porque muita gente fala que a Bíblia é machista, que as coisas na Bíblia são para os homens. E se nós olharmos e tivermos uma leitura neste sentido, talvez a gente até enxergue muito isso. Mas porque muitos homens vão falar de mulheres, assim como o nosso pastor Josué está falando sobre mulheres, nós vamos perceber qual é o peso que tem a mulher no ministério. Mas nós vamos ver algumas coisas polêmicas também, porque Paulo deixou um dos versículos que todo mundo fala assim, mulher tem que ficar quieta na igreja, né? Mas o mesmo Paulo, depois ele fala algumas coisas que a gente vai ver. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para quebrar paradigmas. Nós, como igreja, nós somos chamados, nós temos uma missão, e isso é para toda a igreja, que está lá em Mateus 28, que a gente sabe e usa sempre esse versículo, a partir do verso 19, Mateus 28, a partir do verso 19, é a missão da igreja. A igreja como um todo, mulher, homem, criança, jovem, todo aquele que começa a ter entendimento. Diz assim, então Jesus aproximou-se deles, estou lendo do 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor prometeu estar conosco e Ele deu uma missão para que todos nós fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações. Então vejam que aqui não foi algo muito pequeno que Ele deixou para nós, não. Algo muito grande. E por isso tem gente que acha, que ainda pensa assim, eu não sei cuidar de pessoas, eu não sei ser um líder, eu não sei ser uma líder, eu não sei, porque eu mesma tenho problemas, mas Deus confiou a todos, inclusive nós, mulheres. E por que não? Muito mais a nós. Tem uma pesquisa que parece que de cada 10 crianças que nascem, 8 são mulheres. Quem que determina o sexo? É Deus. Por que Ele está enchendo a terra de mulher? Não sei. Vamos pensar aí, vamos orar perguntando para Deus. Deus, por que tem tanta mulher? Tudo que a gente faz, sempre tem muita mulher. Tem alguém aqui que já fez vida vitoriosa? Muita gente. Que bênção. Nós vamos ter o Vida Vitoriosa. Nós estamos levando 100 pessoas. 70% ou mais, não sei se a Soraya está aí, mais de 70% é mulher. Por quê? Porque mulher é mais perseverante? Talvez. A gente encontra com alguns médicos, o médico fala assim, ainda bem que eu cuido de mulher, porque mulher não tem medo, é corajosa, faz tudo que o médico manda. Não sei, não estou desmerecendo os homens, não, mas eu estou dizendo, alguma coisa tem com a mulher. E é claro, se nós estamos aqui num culto para as mulheres, eu tenho que puxar a sardinha para nós, ok? Bem, mas vamos voltar ao que nós estamos falando. Como é que Jesus, quando Jesus falou em Mateus 28, que nós fôssemos, vamos voltar ali. Jesus, ele não era cristão, ele era judeu, tá? Então ele nasceu numa família de judeus. Com certeza, todas as coisas que os judeus falavam, ele também aprendeu.
E ele, com certeza, passou no ensinamento desde criança até os seus 30 anos, quando ele começou seu ministério, num processo muito especial do judaísmo. Há historiadores que são judeus e nem são cristãos, e nem messiânicos, eles dizem que Jesus foi um dos judeus mais impressionantes que houve na história. Quer dizer, eles não sabem que ele foi, não é que ele foi o mais impressionante, ele foi o único homem impressionante, não só judeu. Mas os judeus, eles tinham 3 estágios de estudo. Esses 3 estágios começavam na idade de 6 anos. De 6 a 10 anos, eles estudavam a Bíblia. E as crianças, que na verdade eram só meninos, tinham que decorar os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Números e Deuteronômio. Só de ler alguns desses livros já é difícil, não é? Quem dirá gravá-los, decor. Mas os rabinos faziam com que essas crianças tivessem um amor tão grande por aquele ensino, que eles faziam esse tipo de estudo. E aí, quando chegava com 10 anos, aqueles que tinham sido os melhores alunos, passavam por um outro estágio, onde eles iam estudar outra parte da Bíblia, todos os livros proféticos, as leis, todos os estudos rabínicos. E aí, só iam os melhores, meninos. Quando chegava na idade de 15 anos, de 10 a 14, depois 15 anos, eles já faziam um estágio junto com o rabino. E nesse estágio, ele recebia toda a instrução dos rabinos. Mas quem? Meninos. Mulher não tinha vez. Aliás, vocês veem muitas vezes na palavra que quando contava a quantidade de pessoas, fala-se em homens. Não existia crianças, quer dizer, existiam ali, mas para os judeus não existia. Tem uma frase que um judeu escreveu que diz que era preferível rasgar as escrituras do que ensinar uma mulher as escrituras. Meu Deus, verdade, pode falar, meu Deus. Nesse estágio de 15 anos, o rabino, ele só recebia aqueles jovens muito inteligentes. Os outros que não conseguiam, eles tinham que voltar para a sua casa. E iam aprender a profissão do seu pai. Mas quando ele era recebido pelo rabino, ele falava uma frase que vocês todos vão ouvir e saber que Jesus fala essa frase até hoje. Vem, segue-me. Um jovem, quando ouvia essa frase, ele pulava de alegria. Porque ele ia poder ser, junto com aquele rabino, alguém muito especial. Mas os outros não. Os outros foram para suas casas. Aí eles estão estudando até chegar à idade de 30 anos. Nessa idade de 30 anos, eles se tornam rabinos. E aí, esses rabinos é que vão escolher ou aceitar quem quer segui-lo. Mas não foi assim com Jesus. Jesus foi atrás dos seus discípulos. Ele foi atrás dos seus discípulos e ele chegava para os discípulos e dizia: vem, segue-me.
Você sabe que essa frase ecoa há mais de 2000 anos. Só que Jesus também chamou homens. Às vezes eu falo, puxa, Jesus, você não podia ter colocado pelo menos um apóstolo mulher? Mas ele disse, a coisa mais impressionante do meu ministério, eu revelei para uma mulher. Sabe o que foi? A sua ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para quem? Maria Madalena. Se os judeus quisessem que uma história fosse considerada verdadeira, jamais teria que ser pela boca de uma mulher. Mas o Senhor Jesus, ele o fez porque ele acredita em nós. Ele acredita em você. Diga de novo, ele acredita em mim. Você foi escolhido. Se você está aqui, se você já teve um encontro com Jesus ou ainda está com um pé esperando que Jesus te chame, hoje é o dia, porque ele acredita em você. Todas as pessoas que chegarem perto de você e você conseguir com que essa pessoa olhe para você e não enxergue você, mas enxergue o Senhor, eu tenho certeza que lá no céu o Senhor sorri, porque Ele vai dizer assim, ela entendeu a minha mensagem. Mas daí a gente fica pensando, e por que será que Paulo foi escrever aquele versículo tão preocupante? Abram lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, versículo 14. Não, capítulo 14, desculpa. 14, a partir do verso 34. Eu vou ler para vocês. Primeira Coríntios 14, verso 34, diz assim: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar. E não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito em decência e ordem. Essa passagem está num dos capítulos muito importantes do livro de Coríntios, porque essa igreja, ela tinha todos os dons, mas as pessoas estavam se achando melhores que qualquer outros irmãos. E vocês sabem que quando algo sobe na cabeça de uma pessoa, o poder sobe na cabeça, as atividades começam a ficar distorcidas. Por isso que em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, Paulo vai explicar algo sobre os dons espirituais. E essas mulheres estavam se rebelando contra algo que já era do início da criação. Deus criou o homem. E depois do homem, depois dele prontinho, que ele pegou do barro e fez o homem, ele tirou uma costela do homem. Então, de algo mais lapidado, fez a mulher.
para a mulher ser ajudadora. E quando a mulher é ajudadora do seu marido, ela é feliz. Agora, quando a mulher quer mandar no marido, acaba invertendo algumas coisas. E aí não é feliz nem ela e nem o marido. Que as mulheres feministas que estão aqui não fiquem bravas comigo, está escrito ali na palavra. Mas eu tenho certeza absoluta que um homem, de acordo com o que a Bíblia diz que o homem tem que ser, ele tem que amar a sua esposa. É muito fácil ser submisso a alguém que ama. Então, se o marido ama a esposa vai ser submissa, porque ser submissa não é estar debaixo dos pés e sendo esmagado, é estar sob a mesma missão. Então, é nesse contexto. E aí, quando há alguma controvérsia, quando mulheres tomam... Hoje parece até sem graça falar sobre esse assunto, porque a nossa igreja, nós temos tantas pastoras já, tantas mulheres que são líderes de célula, mas eu senti no coração de falar sobre isso, porque o Senhor tem colocado nas nossas mãos algo tão ou mais relevante do que simplesmente você ser uma mulher e simplesmente ser mulher. Não. Você é uma mulher de atitude. Você é uma mulher de Deus. E é assim que as mulheres de atitude da nossa igreja vão ser reconhecidas. Nós faremos algo relevante para o reino de Deus. Porque cada mulher que cuidar de outra mulher estará cumprindo o que Mateus 28 mandou fazer. Ide, fazei discípulo. Ensinando, cuidando e levando essas mulheres a algo muito maior. Mas por que será que Paulo então escreveu isso, se em Gálatas capítulo 3, versos 28, escrito pelo mesmo Paulo, ele diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Então, no mundo ali fora, enquanto você é só criatura de Deus, homem, mulher, grego, as pessoas fazem separação. Mas quando nós estamos no corpo de Cristo, nós estamos em Cristo, não há acepção de pessoas. Por isso, quando nós vemos um líder de célula tímido fazer algo extraordinário, vemos uma mulher quieta, parece que tão calminha, fazendo algo extraordinário, não é ela, não é ele, é Cristo em nós. Porque Cristo é que vai fazer todas as coisas. Se você foi convidado por alguém hoje, ou se você só viu uma propaganda e veio aqui, saiba, foi Cristo que te trouxe aqui. Porque Cristo quer fazer com que você seja edificado na palavra, recebendo dele. Por isso que nós vamos sempre buscar em Deus, em primeiro lugar. Quando nós estivermos passando por algumas dificuldades, nós vamos dizer: Senhor, me ajuda. Mas ele vai dizer: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Por que é que você fica tão preocupada com o que comer, o que vestir, com a sua saúde, se Ele já levou sobre si nossas dores, as nossas enfermidades? Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Por isso, o Senhor quer que você creia que Ele acredita em você. Fala de novo. Ele acredita em mim. Vocês sabem que às vezes nós falamos algumas coisas da boca para fora, mas eu gostaria que essa frase fosse falada do coração. Que o Senhor acredita em você. Então, se você está passando por alguma coisa, Ele acredita que você vai sobrepujar essa adversidade. Ele acredita que você vai passar por isso, porque depois você vai ajudar outras pessoas a passarem por que você está passando. Porque Ele acredita em você. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Então, não existe homem nem mulher. O ministério de mulheres foi colocado nas mãos das mulheres. Para quê? Para nós subjugarmos os homens? Absolutamente. Para nós sermos melhores mulheres, melhores amigas, melhores filhas, melhores irmãs e melhores esposas, para sermos melhores mães, melhores amantes dos nossos maridos. Porque tudo a palavra de Deus nos ensina como sermos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, quando Jesus veio, buscou vários homens para continuar a sua palavra. Mas Ele sempre teve mulheres seguindo o seu ministério. No Antigo Testamento nós temos Débora, tantas outras mulheres, mas muito mais no Novo Testamento. Então, que esse paradigma de que a mulher não pode ficar falando na igreja, eu teria que engolir seco, porque o Senhor tem nos chamados para falar, para todos os cantos da terra. Nós vamos profetizar na vida de todos aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Para a glória dEle. Porque Ele tem cuidado de nós. O nosso caminho como mulher que enfrenta o que muitas mulheres enfrentam. Vocês sabem que muitas mulheres enfrentam sozinhas uma criança com deficiência. Maridos largam a esposa quando tem um filho deficiente. Mas a mulher não larga o filho. Usa de toda a sua força para fazer aquela criança sobreviver da melhor maneira possível. Por quê? Porque a mulher tem algo especial. Ela tem algo que só o Senhor colocou como ingrediente. Ele não falou para a mulher que a mulher tinha que amar o marido, porque nós já amamos mesmo. Nós somos cheios de amor. Agora, para o homem, falou 3 vezes. Quando 3 vezes são repetidas alguma coisa, presta atenção, hein? Porque é algo especial. Mas, para as mulheres, também tem uma recomendação. Respeite seu marido. Homem quer respeito. Então, se nós, como mulheres de atitude, usarmos o nosso guia,
que é a palavra de Deus, nós faremos algo infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Porque não seremos nós, e sim o Senhor. Porque Ele acredita em você. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que muitas mulheres se acham incapazes de fazer algo extraordinário. Eu digo até por mim mesma. Mas eu também sei hoje que o Senhor em mim, ou em cada uma dessas mulheres, pode fazer o impossível. Por isso, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, para que o Senhor nos use com poder e graça, porque nós fomos feitas, lapidadas pelo Senhor, como coroa da criação, depois de tudo estar pronto, como se fosse um vaso de flores na mesa, depois da casa arrumada. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir que cada mulher que está aqui hoje saiba que o Senhor acredita nela. O Senhor crê que ela vai fazer tudo o que o Senhor sonhou para a vida dela. Que elas possam sonhar os sonhos de Deus para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que alguém viesse cantar um louvor aqui, que eu não pedi, mas vou pedir agora. Já tem como ver aquela... Tem? Não? Então põe. Então põe primeiro. Eu quero falar algumas coisas. Vem cá, Mari, por favor. Bom, então lá, 9 de março, se você tem uma agenda, já anote na sua agenda, no Dia Internacional da Mulher, com a pastora Edmeia Williams. E vocês terão uma surpresa muito linda também. Não vamos contar antes. Mas aí eu creio que serão para todas as mulheres que vierem, né? A equipe aí que está programando isso... Vão ser para todas as mulheres. Hoje foram só para as primeiras 300, então tem gente que não vai ganhar. Em 31 de março, nós vamos ter a primeira reunião de quinta-feira, vai ser uma quinta-feira, que vai ser sobre alimentação saudável com a Monique Moraes. Uma nutricionista de ponta que vai falar para vocês e vai dar dicas muito relevantes. Depois a gente vai passando o local e mais informações, né? E horário e tudo, tá? Dia 7 de abril, chá das mulheres de atitude, lá no Rio Mar, no salão lá grande do Rio Mar. 13, 14 e 15 de maio, um retiro Mulheres de Atitude. Uhul! Para 120 mulheres. Então, quando a gente lançar, você já se inscreva, porque vai ser num resort mais aconchegante. Não é resort, como é que chama o lugar? Uma pousada. 27 de agosto, o segundo chá. Essa já está confirmada com a Léa Mendonça. Ok? E 9 e 10 de setembro, um congresso de mulheres de atitude com a Ludmila Feber, que ainda não deu, assim, mas com certeza ela vai fazer também, né? Eu esqueci de tirar esse nome, né? Mas vão ter várias pessoas, mas uma delas será a Ludmila Feber. A cada 2 meses, como no dia 31 de março, um mês sim, um mês não, nós vamos fazer uma palestra para as mulheres.
a respeito de algo, eu não coloquei os nomes que a gente colocou, né, mas saúde da mulher, depois saúde sexual também, né, nós falamos, e a gente vai convidar pessoas na área para trazer uma palavra para vocês, no contexto das nossas necessidades. Tá bom? Então, nós vamos cantar um louvor agora, para finalizar aqui. Enquanto isso, você que quer uma oração, pode vir aqui para frente, que nós vamos finalizar orando também por todos os pedidos de oração, de saúde e qualquer problema, tá bom? Teu lugar, começa a cantar essa canção. O Senhor te ama, o Senhor te valoriza. Não tem ninguém que te valorize como o Senhor. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é. Chega de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Mulher, você tem valor. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize. Quero que valorize. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem como mulher. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem, hey, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Em você. Senhor, olhe para o coração dessas tuas filhas que estão aqui pelo fato de tomarmos a posição de vir até o altar. É a coragem que nós temos para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações. Por isso, Senhor, vem visitando essas mulheres. Passa a sua mão cheia de sangue, Senhor, no corpo das suas filhas. Para qualquer problema de saúde, Senhor, que seja retirado agora no nome de Jesus. Que elas sintam o poder do Senhor descer sobre suas vidas. Depressão, cai fora. Qualquer dor
cai fora, porque esse corpo não pertence mais. Nós temos o corpo que é templo do Espírito Santo, e para isso nós vamos glorificar o Teu nome. Senhor, nós clamamos também pelos relacionamentos, tantas mulheres que têm os seus relacionamentos desgastados, que o Senhor faça algo de espetacular nesse dia, e elas possam dizer: só foi a mão do Senhor que fez isso, porque só o Senhor pode fazer algo que os teus filhos possam pedir, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo vida, e vida com abundância, porque foi dito da sua palavra para cada um de nós, no nome de Jesus.